Ó, o objetivo desse vídeo é apresentar através de um conto, uma historiazinha, tal ideia de arquiteto e qual é a importância de contratá-lo, mesmo para serviços que a princípio pareçam simples demais. A partir dessa premissa, eu criei um diálogo entre um cliente e um arquiteto, onde o cliente é um síndico de um edifício multifamiliar. Seus condôminos solicitaram uma reforma da fachada do edifício com uma modernização desse visual. Num primeiro momento, esse síndico ele acreditou que bastava um pedreiro habilidoso e uma boa ideia. Mas, ao tentar com as ideias de uma moradora que tinha habilidades de desenho e muito bom gosto, ele foi advertido pelo fiscal de obras da prefeitura, que prontamente o solicitou que buscasse um arquiteto para dar continuidade à obra. Foi somente a partir dessa exigência e o risco do embargo da multa que o síndico foi procurar pelo profissional. O síndico ainda não aceitava que teria que pagar por uma simples ideia só porque um fiscal o advertiu. Mas, ainda contrariado, ele entrou em contato com um arquiteto e o perguntou: Bom dia, gostaria de saber quanto o senhor me cobra para uma simples ideia para a fachada do meu edifício? Eu estou aqui por causa do fiscal. Não queria nada demais, até porque a gente nem tem dinheiro para gastar com essas coisas. Pois é, perguntas como essa são muito comuns aos arquitetos brasileiros. Isso porque aqui no Brasil as pessoas têm dificuldade de perceber valor nos serviços. Normalmente, as pessoas valorizam produtos. E essa é uma grande contradição, porque afinal de contas os produtos, eles são replicáveis e os serviços, eles são sempre únicos. Com toda a paciência do mundo, o arquiteto explicou que uma ideia, na verdade, era o grupo de serviços classificado como concepção de produto pela SBEA, onde ele precisaria realizar o levantamento de dados, definir o programa de necessidade junto ao cliente e elaborar um estudo de viabilidade para, de fato, tornar as expectativas do cliente em algo real e execuível. E o arquiteto ainda completou: Olha, além da concepção de produto, onde o senhor vai ver se o investimento é ou não viável para o seu condomínio, você vai precisar de um projeto legal, porque para dar entrada no processo de licenciamento na prefeitura é necessário. Pois é, o que acontece? O síndico ficou nervoso e retrucou, como se o arquiteto estivesse enganando. E assim, mesmo depois dele ficar assim meio que indignado, desconfiado, ele perguntou o valor dos serviços. E aí, ó, piorou. Sabe como é que ele falou? Olha, meu caro, isso para mim é uma grande frescura, é uma grande bobagem, é uma grande forma, uma invencionice para tentar me tirar dinheiro. Ele percebeu que o síndico nunca tinha contratado um profissional e que se tratava de uma pessoa que ainda não estava de fato pronta para ser servida por um arquiteto. Com calma, o arquiteto ele devolveu a pergunta ao síndico. Senhor, quando vai ao médico, o senhor já vai sabendo a doença e os remédios que o senhor precisa tomar? Ou o senhor primeiro vai ao médico, faz uma consulta, realiza os exames, depois retorna e o médico aí sim faz um diagnóstico e te receita a medicação? O síndico respondeu com todo deboche: Ora, mas é um médico, né? Tenho que pagar pelo médico? Com essa resposta desrespeitosa, que também é muito comum aos arquitetos brasileiros, o arquiteto respondeu conclusivamente: Exatamente, senhor. O senhor também precisa pagar pelo meu diagnóstico e pelo meu receituário. E ainda te alerto, senhor. Se o senhor precisar da cirurgia, no caso da obra na fachada, o senhor ainda precisará de exames específicos e procedimentos especializados, como um instrumentista na cirurgia ou um anestesista, que no caso trata-se dos projetos legal e do executivo, com os projetos de impermeabilização e execução, layout da fachada a ser modernizada e, claro, memorial descritivo de materiais.
Nesse momento, o síndico não teve mais argumentos, mas insistiu que então o arquiteto fizesse direto o projeto legal para que não cobrasse pelas etapas anteriores. O arquiteto então perguntou: como o senhor se cura sem tomar remédios? Como é que o senhor toma remédios sem saber qual é a doença? Seria por milagres ou por magia? Sinto muito, senhor, eu não faço nem magia nem milagres. O meu trabalho, ele é científico e ele tem método. Lamento não poder prestar esse serviço ao senhor. Algo mais? O síndico achou um absurdo e desligou rispidamente o telefone. Aí passou o prazo dado pelo fiscal lá da prefeitura para cumprir a exigência e o condomínio recebeu o embargo e a multa. Números bastante expressivos. Os condôminos recusaram pagar e processaram o síndico por negligência. O síndico ele voltou a ligar para o arquiteto e perguntou novamente sobre o valor dos serviços referidos na conversa anterior. E o arquiteto respondeu: senhor, o valor do investimento aumentou. Antes o senhor tinha uma gripe. Curaria facilmente no prazo estimado e com remédios comuns. Hoje o senhor tem uma pneumonia. E certamente o prazo que restou exige uma equipe maior e medicamentos mais complexos. O síndico ficou indignado com a resposta do arquiteto e o acusou de estar se aproveitando da situação. Aí o arquiteto respondeu: quem estava querendo se aproveitar da situação antes? O senhor acha que trabalhamos apenas por amor e por vocação? O senhor acha justo que realmente trabalhemos sem a devida remuneração? Acha que trabalhamos por adivinhação, que nós não precisamos de dias de pesquisa, de análise sobre qualquer assunto que a gente vai fazer? Eu acredito que não esteja me aproveitando da situação, não. Mas, infelizmente, eu avisei ao senhor. O senhor que banalizou suas próprias dores. O síndico fez uma pausa dramática e reconheceu seu erro e pediu desculpas. O arquiteto, compreensivo, explicou para o síndico que seu trabalho é de grande importância e que ele é um profissional que busca entender as necessidades dos clientes, transformando-as em projetos que atendam às suas expectativas, mas dentro da legislação e das normas técnicas. O síndico finalmente entendeu a importância do trabalho do arquiteto e contratou os seus serviços. Com o projeto bem elaborado, o condomínio ele conseguiu a aprovação da prefeitura e realizou a reforma da fachada com todo sucesso, deixando-a moderna e muito segura para os seus moradores. A partir dessa experiência, o síndico passou a valorizar mais o trabalho dos arquitetos e a perceber que contratar um arquiteto pode fazer toda a diferença em qualquer que seja a complexidade do projeto. Ele recomendou o arquiteto para outros síndicos da mesma cidade e, hoje em dia, é um grande defensor da valorização dos serviços prestados por esse tipo de profissional. Esse é um diálogo que é um exemplo de como é importante valorizar os serviços prestados por profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo e entender que um projeto bem elaborado pode sim fazer toda a diferença na hora de uma obra, por mais que seja simples. É preciso compreender que o trabalho de um arquiteto ele não se resume apenas em dar uma simples ideia, um bom gosto, mas sim em um processo complexo e que envolve diversas etapas e profissionais especializados.